Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Prux, sou um dos sócios da Capitalismo, nós somos uma empresa de análise e recomendações de investimentos e hoje vamos falar um pouquinho a respeito de ações e também de fundos imobiliários. Como sempre eu lembro para quem não é inscrito se inscrever no nosso canal, para quem gostar do vídeo dar um like e compartilhar e para quem não ativou o sininho para receber as notificações dos novos conteúdos, que fique à vontade. Além disso, não se esqueçam de nos seguir no Twitter e no Instagram, já que todos os dias nós temos novidades a respeito do mercado financeiro. Já vou deixar para vocês aqui a parte dos relatórios grátis no nosso site. No final do vídeo, eu vou mostrar para vocês como vocês fazem para baixar e vocês podem já acessar, vai estar na descrição aqui do vídeo. Tá? Então eu pedi para o nosso setor de análise separar, novamente fazer uma dobradinha, ações, fundos imobiliários, pegar uma ação que possa ser considerada uma barganha e também é uma boa pagadora de dividendos, que é a Sanepar, e vamos falar também a respeito do fundo imobiliário o Iridium. Então a Sanepar, que é a empresa de saneamento do Paraná, né, ela foi fundada em 1963 ainda como AGEPAR, em 64 ela mudou o nome para Sanepar, é uma das maiores empresas de saneamento do Brasil, controlada pelo estado do Paraná, ela presta serviços de saneamento em 345 cidades do Paraná, além da cidade de Porto União, que fica em Santa Catarina. Trabalha com tratamento e distribuição de água, coleta e tratamento de esgoto e gestão de resíduos sólidos urbanos. Alguns pontos positivos e negativos. Claro que o setor de saneamento é interessante, né, pessoal? Ele tem uma previsibilidade boa ao longo dos anos, né? E lembro, né, que a Sanepar tem 3 ações, a SAPRE 3, a SAPRE 4 e a SAPRE 11. Como sempre eu comento, né, normalmente quando nós fazemos alguma recomendação é na ação mais líquida, tá? Mas tem muita gente que às vezes prefere a preferencial, porque ela pode estar pagando mais dividendos no momento, e tem muita gente que pode preferir as ordinárias em relação a essa questão de ser mais dono da empresa ou mais sócio da empresa, vamos dizer assim, tá? Mas a gente sempre recomenda ver caso a caso, até porque tem algumas empresas aí que as ações têm os mesmos direitos. Em relação a pontos positivos, né, pessoal, tem a excelência da Sanepar na prestação de serviços. Quando a gente pega, por exemplo, números do Sistema Nacional de Informações sobre o Saneamento, o último ranking saiu, se não me falha a memória, em 2018, das 20 principais cidades, as 20 cidades mais bem avaliadas, 5 são do Paraná e essas 5 cidades são atendidas pela Sanepar. A empresa tem uma situação financeira adequada, né? Ela apresenta uma baixa volatilidade nos indicadores operacionais, com destaque para a crescente geração de caixa ao longo dos últimos anos. Inclusive ela baixou a alavancagem do ano passado para cá, daqui a um pouquinho a gente vai ver, e é uma empresa também que tem um bom histórico no pagamento de dividendos. Alguns pontos negativos, a dependência no estado do Paraná, né, pessoal? A receita operacional está concentrada em 10 dos principais municípios do estado do Paraná, e caso algum desses municípios não renove ou imponha condições para a renovação dos contratos, a empresa pode sofrer, tá? Os resultados podem ser afetados. Tem a questão também do controle estatal, da empresa sofrer alguma ingerência, né? E por ser uma empresa de saneamento, né? Assim como as empresas elétricas, a gente pode sofrer ainda mais com essa questão de ingerência. Inclusive, recentemente, eles não conseguiram reajustar os preços. E o pessoal aqui da análise colocou também a questão do novo marco. Poxa, Thiago, mas o novo marco do saneamento não é bom para o setor? Com certeza, vai atrair investimentos ou deve atrair investimentos, muitas empresas privadas vindo para esse setor, até porque, como eu comentei, é um segmento bastante interessante. Isso vai fomentar bastante a concorrência no setor, tá? Agora, quando movimenta a concorrência, a gente tem que entender como isso vai ficar para as empresas no longo prazo, tá? E além disso, tem algumas questões legais ainda que precisam ser resolvidas em relação a essa questão do novo marco, e por isso que foi colocado aqui como negativo. Mas o principal é a gente entender, né? O pessoal está muito preocupado em entender como vai ficar a dinâmica no setor do saneamento, né? Porque a concorrência já está aumentando. Para quem acompanhou o leilão da concessão da região metropolitana de Maceió, aconteceu justamente isso, né? Várias empresas participaram, deram lances até acima do que o pessoal estava esperando, e quando as empresas dão um lance acima do que é o esperado, o retorno dessas empresas pode diminuir. A Sabesp participou desse leilão, a Equatorial participou desse leilão, inclusive a gente deve ver outras empresas aí do setor elétrico também tentando arrebanhar concessões aí da parte
de saneamento, mas quem levou a melhor foi a Brookfield Ambiental, que conseguiu essa concessão lá na região metropolitana do Maceió, tá? Isso deve haver novas concessões aí, principalmente no ano que vem. Sobre questão de privatização, que muita gente pergunta, né, pessoal? Os nossos analistas aqui sempre ficam com um pé atrás em relação a isso, até porque não é um processo simples de se fazer. E entre as 3 principais empresas hoje, o governo que demonstrou menos interesse em privatizar foi justamente o governo do Paraná, que controla a Sanepar, tá? Até o Sabesp já falou a respeito de capitalização ou privatização, o Dória, né, o Henrique Meirelles já falaram a respeito disso, e o Zema também já falou a respeito de privatização da Copasa, mas a gente sabe que são processos bem complexos aí de acontecerem, tá? E outro risco também que vale a pena a gente comentar é em relação à questão quando chove menos, né, pessoal? Porque a gente pode ter uma baixa nos níveis dos reservatórios, tá? Aqui em relação à questão do pagamento de dividendos, essa linha amarela aqui é o yield, né? Chegou a mais de 14% aqui 2014, 2015, e aqui, né, o dividendo por ação que vem crescendo forte aí desde 2002. Aqui em relação aos resultados do segundo trimestre, lembrando que eles vão divulgar os resultados no próximo dia 5, a receita subiu 4,6%, né? Claro que sofreu um pouco ainda em relação a essa questão da pandemia, né? Nós tivemos menores despesas e custos, isso acabou ajudando com o EBITDA maior, né? Subiu 17,4%, saindo de 402 milhões para 472, e o lucro líquido subiu aí 22,3%, saindo de 232 milhões para 284 milhões, tá? Inclusive a empresa teve algumas reduções de despesas financeiras em função da baixa da taxa de juros, né, que ajudou também outras empresas. A margem líquida subiu de 21,2% para 24,7%, o ROI subiu de 15,7% para 18,5%, e a dívida líquida pelo EBITDA baixou de 1,7 para 1,3 vezes. Tá? Para o ano que vem, o pessoal da análise espera um ano mais tranquilo, com uma inadimplência mais baixa, possibilidade sim de mais revisões tarifárias, inclusive a última acabou sendo postergada, né? Nós tivemos a suspensão do reajuste tarifário e também com os volumes aí voltando a crescer. E aqui, comparando os múltiplos, né, pessoal, como a gente fala, não é para usar só esses múltiplos, o pessoal da análise aqui utiliza mais de 40 indicadores, mas só para usar aqueles que são mais comuns, né? A gente pega aqui a parte do PL, né, o PL de 6,5 vezes abaixo da Copasa e da Sabesp, o PVP de 1,19 vezes, um PVP relativamente baixo, ainda que mais baixo, ainda que o da Copasa seja mais baixo, e o ROI aqui de 18%, com o yield aproximado hoje na casa de 4%. Em termos de gestão, em termos de qualidade de empresa, o pessoal da análise entende que a melhor do setor hoje é justamente a Sanepar. E aqui, em termos de valorização das ações, tá, pessoal? Se a gente pegar nos últimos 5 anos a Sanepar, essa linha verde, subiu 496%, um dos destaques aí da Bolsa. O Ibovespa, no mesmo período, subiu 113%. Esse ano, a Sanepar cai 24%, o Ibovespa cai em torno aí de 12%, né? Então, esse ano a Sanepar está caindo mais do que o Ibovespa. Aqui em relação ao fundo imobiliário, tá, pessoal? O Iridium, até muita gente tinha perguntado, eu vou deixar aqui na descrição para vocês também os e-books, tá, pessoal? Um e-book falando de como investir em ações e também um e-book aqui falando como aproveitar aí as oportunidades no mercado de fundos imobiliários. Vou deixar tudo aqui na descrição para vocês. O Iridium é um fundo bacana, né, pessoal? Um fundo de papéis, ele mescla CRIs também com cotas de outros fundos imobiliários. Eu já acompanho o gestor desse fundo há bastante tempo, que é o Rafael Selegato. Ele era gestor da Fator, né, que é o fundo VRTA 11. Posteriormente, em 2018, ele montou a Iridium Gestão de Recursos. Inicialmente, esse fundo era para ser um fundo só de CRIs, e eles acabaram colocando fundos imobiliários também. Eu lembro que na época até acabou gerando um pouco de polêmica, né, porque muita gente comprou pensando que era um fundo só de CRI, acabou colocando fundos imobiliários, está quase virando um fundo híbrido, vamos dizer assim. Depois eles arrumaram a casa, a proposta ficou bem exposta, né, e o fundo conseguiu conquistar a confiança, né,
do mercado. É um fundo bem diversificado, depois a gente vai ver o número de ativos, talvez um dos mais diversificados. Outra característica interessante é que normalmente eles fazem ofertas menores, né? Se não me falha a memória, eles já fizeram 7 emissões, e isso é bom porque normalmente privilegia quem já é cotista, tá? E acaba sofrendo menos também, porque às vezes as ofertas são muito grandes e isso pode prejudicar, principalmente no curto prazo, aí, as cotas. E eles são muito bons para fazer a alocação desses recursos. Até como eles fazem ofertas menores, fica mais fácil para alocar os recursos e dificilmente o dinheiro fica parado muito tempo, né? E dinheiro parado às vezes também prejudica os cotistas. Taxa de ADM de 1% sobre o valor de mercado, não tem taxa de performance. Hoje o PL aí na casa de 1,1 bi, valor patrimonial de R$ 98,00 por cota. Hoje um PVP está um pouco esticado, olhando o PVP de 1,32 vezes. Aqui em relação à distribuição por ativos, né, pessoal, destaque justamente por ter hoje 52% da carteira em CRI, tem a parte de renda fixa aqui que eles vão alocar, 17,5%, e 29,74% a parte de fundos imobiliários. Aqui a distribuição por indexador também bem diversificado, né, pessoal? Tem IPCA, IGPM, IGPDI, CDI e CDI+, né? Lembrando que o IGPM aí tá bem forte, né, pessoal? E além disso, eles têm uma característica também de trazer rendimentos com ganho de capital, né? Que é com a compra de fundos imobiliários e venda de fundos imobiliários, com a compra de CRIs e com a venda de CRIs. Inclusive, nos últimos 6 meses, os ganhos de capital gerados só com compra e venda de fundos imobiliários representaram cerca de 22% da receita total do fundo, né? Então, os fundos imobiliários são um pouco mais de 1/3 da carteira, mas só a movimentação desses fundos imobiliários gerou uma receita aí de 22%. Claro que eles têm que continuar acertando a mão, senão os rendimentos aí dos fundos podem dar uma caída também, tá? Aqui em relação à questão da distribuição por setor e taxa média por indexador, 24,6% do patrimônio está IPCA, 12,87% IGPM, 1,58% IGPDI, CDI mais 14,6% e CDI, né, o percentual do CDI 17,54%. Aqui distribuição por setor, né, Real Estate 40%, papel 20%, logística 5,9% e assim por diante. E a carteira é bem diversificada, né? O último relatório aqui estava apontando mais de 75 CRIs, né? Então tem muita coisa aqui, tá, pessoal? E também a carteira de fundos imobiliários, tá? A presença é para real estate, hotéis, shopping, logística, além de outros fundos de papéis aqui também. Tem VISC 11, HGCR 11, VRTA 11, onde o pessoal lá trabalhava, os fundos da Quineia. Enfim, tem uma carteira HGRE, aqui o Bari 11, Rio Negro, uma carteira bem diversificada também. Aqui em termos de pagamento de proventos, os últimos 12 meses o dividend yield na casa de 8,5%, bastante relevante. E quando a gente pega a cota desde 2018, o fundo já distribuiu um yield on cost, né, considerando a cota inicial, de quase 20%, tá? Deu 19,39% desde 2018, quando o fundo foi montado, né? Bastante relativo. Em termos de valorização da cota também tem sido destaque, né? Quando a gente pega desde março de 2018, ele subiu 132% contra 109% do IFIX. Agora esse ano, né, que abriu o que a gente chama de boca do jacaré, né? Quando dá aquela diferença grande, Iridium subindo mais de 13% esse ano, enquanto o IFIX cai quase 12%. Tá certo, pessoal? Esses eram os fundos, o fundo imobiliário que eu queria passar para vocês e a ação que eu queria passar para vocês. Como sempre eu lembro, né, pessoal, para quem quiser conhecer mais a respeito dos nossos produtos de recomendações, nós temos o Carteiras Capitalizo, que tem a parte de renda fixa, ações para longo prazo, incluindo bons pagadores de dividendo, e tem também a parte de fundos imobiliários. Quem quiser pode encaminhar a carteira para a gente, que o pessoal da análise faz uma avaliação dos investimentos. Tem o Full Trader, que é o nosso produto de recomendações de médio e curto prazo, mas que também tem as recomendações de longo prazo em ações, e o completo, que são todos os produtos, para quem quer especular e também quer montar sua carteira de investimentos. E quero deixar o convite aqui, dia 24, né, o tradicional amanhã,
Às 10 horas da manhã, mentoria para os nossos clientes, operações com opções, e às 10h45, falando a respeito de carteira de ações, como montar, aproveitando as recomendações aí da Capitalizo. E como sempre, vou deixar todos os nossos contatos, né, pessoal? Querem mandar um e-mail, querem nos chamar no WhatsApp ou dar uma ligada aí para bater um papo com a gente e entender como a Capitalizo pode ajudar vocês nos seus investimentos, nós estamos 100% à disposição, tá certo, pessoal? Um grande abraço a todos e até mais.